Fernando Haddad saindo da reunião com Davi Alcolumbre, daquilo que a Débora até tinha conversado com a gente sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que o ministro estava tentando um pouquinho mais de tempo, né, Isabel Mega? E aí, por isso que quando a gente vê esses movimentos, tudo bem, esse movimento é um ponto final, significa que não vai ser analisado o veto, que acabou... Não, é uma reticência, é uma vírgula importante nesse relacionamento. E, Bel... Tanto que, olha aqui, sim, corroborando com o que eu estava dizendo sobre o negócio do Fernando Haddad. A pauta da sessão conjunta de hoje, além do licenciamento ambiental, também incluiria a análise justamente do projeto da LDO, que eu já chego ali na Débora, para ela acrescentar o olhar. E aí, Isabel Mega, isso aqui corrobora com o que você já estava ouvindo sobre relacionamentos, um bom romance? A consequência imediata é evitar uma derrota para o governo, considerando que na semana passada a gente teve uma derrota dos planos do ministro Fernando Haddad de engordar os caixas do governo, principalmente olhando para o cenário fiscal de 2026, é bastante significativo que o Congresso dê uma aliviada neste momento, sobretudo quando se trata de pauta ambiental, e sobre a relação óbvia que se faz disso com a COP30 que está aí batendo na porta. Então, essa é a primeira consequência que eu vejo, Elisa. Agora, tem um ponto que é pensar, se não hoje, quando que essa sessão do Congresso Nacional vai ser marcada, porque o adiamento ocorre sem a criação de uma nova data, pelo que eu já andei apurando. Então, se você vai esticando a questão dos vetos para depois da COP, aí sim dá uma aliviada no governo, porque pode partir para a COP com um discurso de, olha, chegou um projeto ali de licenciamento que a gente não gostou muito e a gente aplicou 63 vetos. Depois vamos ver como é que fica lá no Congresso Nacional. Então tem um cenário de se votar antes e de se votar depois da COP que muda completamente. Tem também um aceno que o governo fez com publicação ontem ainda no Diário Oficial da União e que tem relação com isso, que trata da Câmara de Atividades e Empreendimentos Estratégicos. É um grupo que vai fazer esse pente fino da análise sobre a concessão de licenciamentos especiais. Isso interessa e muito ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso foi publicado. Isso era parte do acordo que eles estavam tentando construir. Então, o governo fez sua parte também em relação a isso. Esse é outro ponto importante da gente trazer. Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, já não se tinha a expectativa de que eles avançassem com a análise da LDO na sessão de hoje. Isso o governo já vinha contando como uma vitória de ufa, conseguimos adiar. A gente viu um dia em que teve conversa do ministro Fernando Haddad com Davi Alcolumbre. O ministro Fernando Haddad foi, ao final do dia, ao Palácio da Alvorada, conversar com o presidente Lula, passar um pouco também desse cenário que o governo encontra. Eles estão com aquela carta ainda de opções sobre o que fazer em relação a esse cenário do orçamento e a votação do orçamento em si, que vem depois, em uma outra etapa, é ainda mais desafiadora para o governo. Pelo que a gente anda conversando com parlamentares de todos os segmentos políticos possíveis, isso tem em comum nas falas de todos. Olha, vai ser complicada essa votação do orçamento nesse climão que está sendo instalado. E aí, fora isso, a gente tem também ainda um ambiente de muito tete-a-tete com o Senado Federal para ir medindo o terreno sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal. É o Senado que tem que fazer essa análise sobre quem o presidente Lula vai indicar para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso. A mesma casa que está numa torcida aberta por um par, que é justamente o ex-presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, que é o interesse número 1 do presidente Davi Alcolumbre ter um aliado de primeira ordem assumindo uma função no Supremo Tribunal Federal e fazendo essa ponte do Legislativo com o Judiciário. Mas os indicativos que a gente tem é de que não é por aí que vai a escolha do presidente Lula.